Boa noite a todos, boa noite. Estamos aqui hoje ao vivo no canal do YouTube, também no Instagram. Quero já dar uma boa noite para o meu amigo Rafael Wendel. Boa noite, nosso grande amigo Paulo Vitor. Boa noite, tudo boa bem? Noite. Todos os integrantes do G8, estamos aqui com a mesa, na mesa com o G8. Quero dar boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite, Murilo. Boa noite. Nosso convidado aqui hoje. E o tema hoje é um dos temas mais importantes dessa mesa, que é um tema jurídico, onde a gente vai abordar alguns temas aí que talvez esquecido ou talvez deixado de lado, mas é muito importante. Alguns temas que as autoridades aqui, Murilo e Paulo Vitor, vai citar. Fique conosco até o final, que talvez você vai tirar a sua dúvida, talvez você vai aprender e quem sabe sair daqui com o contato de algum deles para poder amanhã você já fazer aquela ligação. Né, Murilo? Isso. Todos prontos? Isso aí. Podemos iniciar aqui já com o tema, aquele teminha simples que todo mundo às vezes acha que pode deixar de lado, né? Civil. Os direitos civis, os direitos, às vezes, quem está casando, quem está abrindo uma empresa, quem tem os seus patrimônios e está começando um negócio. A mesa do G8, ela fala muito sobre negócio, é uma mesa que fala muito sobre empreendedorismo, fala muito sobre quem é empresário, quem está começando agora, serve de alerta, né? Estamos aqui com quem realmente entende do assunto. Perfeito. Vamos lá. Hoje a assessoria empresarial, ela é destinada para todos. Desde a pessoa física, que esteja constituindo patrimônio, que esteja contraindo uma relação conjugal, até aquela pessoa física que quer migrar e constituir uma pessoa jurídica. Então, assim, a função do advogado hoje é auxiliar, é blindar, é trazer a realidade da pessoa física, todas as nuances, todas as particularidades do próximo passo que ela quer dar. Então, hoje o nosso foco, como assessoria empresarial, já levando para o lado empresarial, negócios, né? Isso, o lado de negócios, é abraçar a dor do empresário, né? Trazer para ele um pouco de clareza do que ele precisa fazer, de como fazer. Então, hoje eu acredito que a função maior do advogado é essa. Não é, todos acham que a função do advogado é defender os interesses do seu constituinte, né, do seu cliente perante a justiça, ali junto ao juiz. Mas não, acho que essa é só o final. A prestação do advogado, ela termina ali quando não teve sucesso na prestação anterior, que é blindar de fato, né? A advocacia, ela tem como função uma das funções principais da advocacia é justamente buscar a pacificação social. Então, não é só briga e discussão. Então, o poder judiciário ele existe para dirimir dúvidas que nós temos. Chegamos no impasse aqui. Essa garrafa é minha ou é do Rafael? Eu entendo que é minha, ele entende que é dele, e nós vamos trazer alguém. O poder judiciário ele vem como um dos braços do Estado Democrático de Direito para regulamentar essa situação. Peraí, vamos analisar aqui o caso concreto, sou imparcial, então o juiz ele é imparcial, e ele vai analisar, frente àquilo que for apresentado, o de quem realmente assiste o direito sobre aquela garrafa. Então, assim, o primeiro ponto é esse, é trazer uma pacificação social. Não precisa ser litígio, pode ser objeto apenas de dúvida. Então, a dúvida, a gente tem muito essa visão de que foi para a justiça, é uma briga, é uma contenda. Mas, na verdade, pode ser dúvidas que estão estabelecidas que nós não sabemos a quem de direito pertence. Trazer clareza. Trazer clareza, exatamente. O indivíduo que está, voltando a um dos assuntos nossos da mesa do G8, o indivíduo que está preparando para abrir o negócio, e ele tem já um patrimônio, ele já tem um caixa ali, uma reserva, ele inicia esse negócio. Com a expertise dos senhores, qual é o melhor jeito para que ele inicie esse negócio da maneira correta, para que ao longo dos tempos ele não tenha problema? Procurar uma assessoria, ele já ir no contador e abrir o negócio. Quais seriam os passos indicados para quem está nesse início?
desafio do empreendedorismo, né? Qual que é, assim, a gente cai naquela dúvida, né? O que é mais importante? Você ir no contador, escolher o seu regulamento contábil, se você vai ser uma empresa de pequeno porte, um microempresário, uma limitada, um empresário individual, ou se você começa, como muitos, vendendo o seu produto, capitalizando seu caixa, Realizando o sonho, né? realizando o sonho. Então, hoje o que nós indicamos primeiro estrutura o back. Você vai no contador, vê todas as particularidades tributárias, as incidências legais que o seu negócio Vai demanda, atrás, né? Porque cada negócio tem sua particularidade, tem sua alíquota tributária. Então você tem que estar ciente disso para até precificar o seu produto. Que você tem que estar ciente de todo o seu custo. O custo não significa só o quanto você pagou pelo seu produto. Significa também quanto que ele vai gerar de imposto, Operação. qual que é Custo o operacional. custo Custo operacional. Então, primeiro, vai no seu contador. Paralelo ao contador, busca uma assessoria jurídica para que te traga clareza dos riscos do negócio, qual regramento ali que encaixaria mais na sua realidade, para que lá na frente você não caia na roda de rato, né? Que você sempre está correndo atrás. Existe um fato, né, que muita gente quer abrir um negócio, tem um sonho, ele convida um amigo, ele convida talvez um parente e inicia o negócio. E o negócio começa a dar certo. Mas lá na frente vence os borbulhos da implicância, vence os borbulhos das divisões. Pode falar um pouquinho dessa parte também? Do contrato? Como iniciar um contrato? Um negócio ele tem que ser profissional, então você tem que buscar sempre a profissionalização. Embora sejamos amigos, embora sejamos colegas, parentes, nós vamos constituir uma empresa. É um projeto de vida e ela tem uma função social. Uma empresa ela gera renda para o município, ela gera renda através de fornecimento de mão de obra, de trabalho. Então, assim, você vai construir uma empresa, você tem que, desde o início, ir estabelecendo métricas. Não é deixar fluir e, se der certo, a gente apara as arestas. Não. Peraí, vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar qual vai ser a participação. Nós vamos entrar 50-50, você vai entrar com capital maior e eu menor. E isso tudo vai refletir na minha participação nessa sociedade. A responsabilidade de cada um. Então, tudo isso tem que ser analisado antes. A pessoa tem que montar e estruturar pensando nisso. Porque as relações, elas podem vir a ruir. A sua empresa é outra pessoa. Ela não pode entrar em dificuldade. E esse pequeno contrato no início, ele reza como um contrato pesado. Eu acredito que o Mike esteja falando, até entra aquela cláusula da proteção societária. Como você mesmo citou agora, a pessoa jurídica ela é uma pessoa diferente das pessoas físicas e ela tem que ser protegida. Sim. Então, a cláusula da pessoa da proteção societária, eu acredito que você consegue cercar de várias formas aí, tanto em caso de ausência, como em caso de poder, um sócio, dois brigam que vai falar, vou vender minha parte para o concorrente seu, que só de implicância. Tudo isso tem como ser cercado ali na criação dessa empresa. Você vai fazer um contrato social. É ele que vai trazer regras e direcionamento para a sua empresa. Então, o que faz regra principalmente da empresa, primeira fonte, tem que ser o seu contrato social. Como que vai ser na minha falta, no meu falecimento, no meu interesse de desligar da empresa, eu não quero mais, quero vender. Eu acho que essa empresa já chegou num ponto, ela já está com um valor agregado legal e eu quero vender. Então, tudo isso você tem que estabelecer desde o início. Peraí, se nós formos vender, a empresa tem prioridade, o sócio tem prioridade na aquisição, forma de retirada, forma de pagamento desse capital do sócio que está retirando, não é isso? Justamente. Nós brincamos muito, né? Uma sociedade, ela vai além do casamento. Porque o casamento, você une dois interesses, mas basicamente você convive uma fatia menor do seu dia com o seu cônjuge do que com o seu sócio.
Nós dedicamos aí no mínimo 8 horas do dia para a empresa, com certas particularidades. Então, a partir do momento que você decide ter um sócio, você tem que estar ciente e dar clareza daquela relação que se inicia, aquele vínculo que vocês vão constituir. Para isso serve o contrato social. Ali no contrato social você vai redigir todas as regras, pensando no ontem, de onde vocês vieram, pensando no hoje, de onde vocês estão, e pensando no amanhã, onde vocês estarão. Então é o contrato social que vai dizer qual sócio vai tocar o comercial, qual sócio vai tocar o administrativo, qual sócio vai cuidar do caixa, qual a autonomia desse sócio que conduz o caixa da empresa, como vocês farão retirada, como vocês farão investimento. Se na falta de um dos sócios, como que será o plano sucessório da empresa? Vão entrar os herdeiros, essa cota societária, a fatia daquela pessoa que veio a falecer, ela volta para a empresa, o sócio tem prioridade na aquisição, pode-se trazer um terceiro para a empresa. Então, o cenário é muito amplo. Tudo isso aí, a parte advogado, Sim, Tudo, consultoria, assessoria, o contrato social, pensando em todas as hipóteses que podem vir a acontecer. Então você tem isso, você tem que trabalhar com o que a lei exige, tem regras que devem ser, e você tem que pensar em situações hipotéticas. Falecimento é uma situação que pode vir a ocorrer. E falecendo, às vezes eu e o meu sócio nós temos uma sintonia. Vamos falar de identidade. Nós identificamos como sócios. Temos os mesmos valores, temos os mesmos princípios, pensamento. Mas na falta minha, ele pode vir a empresa pode vir a receber alguém. A sucessão não quer dizer que está nos mesmos No mesmo princípios princípio, estão ligados, exatamente. Então veio um filho meu, veio uma esposa, que às vezes tem um pensamento e tem uma forma de agir diferente. E isso pode impactar na... Ou até o caso, como eu citei da venda, o herdeiro lá, o Joacir, o filho, recebe de herança. Você fala, não quero saber disso, Não então quero. vou lá e vendo Vendo. corrente. Eu não quero isso, eu Vendo quero minha apurar o parte. dinheiro. eu Aí quero você esse tá com dinheiro. um cara lá dentro da sua empresa que nunca... Isso é tão real que a gente vê, né, a realidade hoje, né? As pessoas, a gente vê a maioria, né, o rompimento, né, da sociedade. Por quê? Por causa disso. Porque a pessoa não tem a consciência do como que vai ser. Né? Ou seja, talvez o camarada, a gente tem aqui dois sócios, né, o Wendel e o Edson. E assim, sobre sociedade, eu tenho de referência uma sociedade que deu certo, eu tenho eles. Porque todas as sociedades que eu já fiquei sabendo, elas não deram certo. Elas foram ali por um tempo e depois ruiu. Como que eu vejo, né, o posicionamento deles? Cada um deles, um é especialista no operacional, atendimento comercial, o outro é especialista na gestão financeira. Então, cada um respeita o espaço do outro e se submete àquilo que o outro está dirigindo. Então, assim, isso é tão importante, porque se o camarada ele não aprender a reconhecer, né, o que o outro carrega, ele vai entrar em conflito. Não, mas os dois, enquanto sócios, vai bem. Mas o difícil é, igual você citou o caso dos dois, uma hora vem a faltar o Edson, né? O Edson e o Wendel, sócios, vem a faltar um. Aí chega lá amanhã o herdeiro do Edson, fala, não quero saber de comercial não. Fiz administração, eu quero ser... Seu gestor. Eu vou ser o gestor disso aí, eu vou administrar agora. Brabo. Como é que vai acontecer? E um detalhe, essa assessoria eu vejo, assim, cada dia aprendendo mais, eu vejo uma importância tão fundamental, extrema, que hoje, eu te falo de experiência própria, abri 3 empresas, hoje você, por mais que seja um contador legal, um cara honesto, o cara não explica nem a metade do que foi falado aqui. O cara chega, hoje você chega na contabilidade hoje, Quer abrir empresa e... ele quer abrir sua empresa, eu te dou a opção, né? Coloca 50-50. 50 portas. O cara, tipo assim, cara, isso é fundamental para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, cara, essa assessoria jurídica aí. Wendel, pegando o gancho nesse comentário seu, nos meus quase 9 anos aí de mercado financeiro, porque eu estou atuando no mercado financeiro, eu falo sem medo de errar. O empresário aqui no Brasil, ele vai ter despesa com advogado.
ele tem a opção de ter uma despesa menor antes, No com uma começo. consultoria e fazer o negócio certo, ou ele vai ter lá na frente. Seja com sócio, seja com execução de um funcionário, Trabalhista, seja com questão execução trabalhista. de uma dívida, ele vai ter essa despesa com o advogado. Então é melhor ele ter. O problema do brasileiro é Mas aí só um deixa minutinho. acontecer. Achar que Chega, comigo não vai acontece. acontecer. Mas aí o que acontece? Eu vou pegar outro gancho aqui. Ou o cara pode interpretar isso no começo como investimento, Investimento. Evitar ou o ele problema. vai ter que lidar com isso como uma despesa. Não, vai ter que apagar a essência na frente. Então, tipo assim, tem dois pontos de vista do cara ver. Ou o cara aprende que isso vai ser um investimento no começo e já começa a vida dele, certo? Ou então ele vai pela dor e isso vai se tornar uma despesa. Qual que é o grande problema? Sempre se vendeu a ideia que o contador é necessário e o advogado não tanto. Segunda opção. Então, assim, Só na hora do problema, né? então, assim, nós Acabou de ser, já. o empresário ele tem que Deu ter uma ruim quando visão. eu entrei no advogado. Eu tenho que ter o meu time contábil, eu tenho que ter o meu time jurídico, assim como ele tem que ter o time comercial, o time técnico e o time administrativo. Todas as áreas, elas se complementam. Advogado... E são equivalentes, E né? são Então, assim, não é equivalentes, uma não é Tem que se comunicar. não é outra. o departamento jurídico sobrepõe ao contábil. De Pelo direito, contrário, cada um na sua área. cada um na sua área. Como? A parte contábil é de extrema necessidade. Uma empresa não vive sem um contador. Como que Mas nós- também ela tem grande chance de fracassar sem um advogado, sem um departamento jurídico. Como que nós gostamos de trabalhar muito? Quando nós vamos pegar a assessoria de uma nova empresa, a primeira reunião que nós fazemos é com o sócio, para entender as dores, as particularidades. A segunda reunião é com o departamento contábil, para entender ali como que Como que essa tá empresa gerindo está o negócio? fluindo, como que está gerindo, como estão sendo conduzida toda a parte contábil. Porque nós somos advogados, partimos do pressuposto que nós entendemos da lei. Nós não entendemos de número. Tem um advogado ou outro que é mais expertise, né, em números, mas não é a regra. Então você tem que ter o contador. Assim como nós, dependendo da situação, nós trazemos para a mesa uma pessoa que vai pensar no seu futuro, que Sim. vai te ajudar a blindar lá na frente. Preventivo, né? É o preventivo. São todas áreas que elas hoje é indispensável que todas essas áreas caminhem juntos. Isso é tão forte que assim, a gente trabalha muito, a gente fala sobre a disciplina aqui, né, que está ligada ao propósito de vida. E a gente bate muito na tecla, né, da saúde. Então, ou você vai parar, né, na sua vida para você lutar pela sua saúde, fazendo uma academia, uma dieta, né, se alimentando bem, ou lá na frente você vai ter que parar para você tentar Tratar encontrar, um AVC, tratar, Sobreviver. Assim, ninguém gosta de parar para pensar em problema. Porque se o empresário, por menor que seja, por menor que ele esteja começando hoje, ele não ficaria sem ter relacionamento com o advogado. Por menor que seja a empresa que você esteja começando, o que eu falo relacionamento? Que seja você pagar uma visita, uma consulta, vai lá, tira algumas dúvidas, bate um papo, tem o telefone do cara à mão ali, ó, salva no celular, o seu advogado te conhecer, deu alguma coisa, você tem para quem ligar, você tem com quem falar. Porque um empresário hoje que ele não tem um vínculo, não tem um contato, um convívio com um advogado, ele não tem um advogado, falando, meu advogado é o fulano de tal. É como se dirigir um carro à noite sem farol. Pode dar certo, você está dirigindo, o carro está andando, você está ali vendo a estrada, só que a probabilidade de dar errado é enorme. Às vezes você não bate em ninguém, mas o cara que está vindo de lá não está vendo seu carro e vai bater em você. Às vezes você não faz alguma coisa errada, só que por falta de instrução você deixa de fazer, de cercar alguma coisa que pode dar errado, aí o cara que vai bater no você, porque aí você deixou, você ficou vulnerável, aí o cara vai te acertar. Um ferida aberta. Ficou descoberto, né? O doutor Paulo Vitor e doutor Murilo, e ainda chega no escritório de vocês aqueles homens que abriram um negócio com uma palavra. Cara, eu dei só minha palavra e nós abrimos um negócio e não tem papel, não tem formalidade nenhuma, e agora deu errado e eu vim cá procurar o seu. Porque antigamente não tinha documentação, era na O palavra, né? negócio era no fio do bigode. E eu vejo que a maior dificuldade do empreendedor é porque geralmente o empreendedor ele é um guerreiro. Ele se tornou tão bom no trabalho que ele começou ali uma empresa talvez do zero.
E ali ele não tinha instrução nenhuma o que era o mundo dos negócios, mas deu certo, porque a sociedade gostou dele, os clientes gostam dele. Então até hoje ainda chega casos assim a vocês que a sociedade foi feita pelo fio do bigode, doutor Paulo Vitor? Tem muitas que ficam às vezes na informalidade, né? Estão montadas ali, trabalham como empresa, mas não estão estruturadas. Então é na base da confiança mesmo, isso é muito comum acontecer. E pode fazer agora um trocadilho aqui, uma pergunta aqui para vocês? Vou apertar vocês agora. Vocês dois são sócios, né? Vocês são sócios, sim ou não? E qual que foi a maior dificuldade nessa sociedade que vocês enfrentou até hoje? Quanto tempo de sociedade? Qual foi o conflito assim que vocês falaram, olha, a gente vai ter que sentar, né? Vamos ter que pôr na mesa e alinhar isso aqui. Sim, vou citar um, não sei se o Murilo vai... Tem muitos? Se é a mesma questão. Nós começamos em 2015 como parceiros de negócio. Eu tinha o meu negócio, ele tinha o dele, e nós distintos, e juntamos, agregando conhecimento em cada um na sua área. Sim. Ele precisou, em determinado momento, uma parte trabalhista, me procurou, nós éramos amigos, e começamos a trabalhar. Então, casos como... Não é zero. Continua. Agora Agora nós somos sócios. Essa missão Agora é carne na minha carne. Se dói nele, dói em mim. Agora, a sociedade agora. Então nós começamos, aí em 2017 a 2018 nós montamos nosso escritório de estruturação. Então assim, o grande dilema de uma sociedade é você dosar o que cada um tem como forma de ver o negócio. Se você pode ter um arrojado, tem um conservador. Então assim, esse é o grande dificuldade. Bem, nós vamos fazer um investimento dessa maneira, ou nós vamos investir em conhecimento, em questão estrutural, em mão de obra. Então, assim, são essas questões que a gente debate muito. Vamos ver o perfil. Você é o arrojado, ele é o conservador ou vice-versa? Eu sou conservador. Conservador, ele é arrojado. Então, assim, essa pergunta é interessante porque... Ele pisa no acelerador, você pisa Ele já chega com o mundo. Ele entra na minha sala, nós vamos fazer isso. Ele já chega... Aí filtra. Ele já chega com colete de... A bande radical. A bande radical de pessoas, eu entro e falo, nós vamos fazer. Aí eu falo, não, perdão. Vamos, mas calma. Nós vamos, não, mas peraí, vamos pensar. Se vamos fazer agora, às vezes vamos fazer, mas é para o próximo mês, pro próximo ano, Vamos, peraí. mas Não, qual prazo? Então assim, Nós vivenciamos isso todo dia e o que nós vivenciamos no nosso escritório é a realidade de todos. Sim. Seja o empresário que está começando agora e vai viver isso, vai passar pela experiência, ou aquele empresário de anos de sociedade, ele vai viver. São os conflitos de ideias. Mas isso é positivo. Isso é Tem que positivo. ter, isso Tem aí. que ter. É necessário. Toda sociedade, ela tem que se unir em prol de um propósito. Sim. Primeiro, então, você tem que saber se você e seu sócio, você e Estamos seus mesmo. sócios, quando é uma sociedade individual, se você e sua família, Sim. porque não existe negócio sem família, como não existe negócio sem pessoas, Sim. então tem que ver se tudo está alinhado com o mesmo propósito. Está alinhado o propósito? Beleza, a gente já sabe nosso objetivo, né? Tem uma frase, né, doutor? Eu gosto muito de falar sempre nela, que se numa relação não tem conflito de ideias, não tem confronto, um tá manipulando o outro. Tem permissividade. tem. Então, assim, isso é muito Alguém importante, tá né? se calando. Alguém- Né? Alguém tá sendo Alguém omisso. tá se calando, Alguém o cara tá omisso, omisso ali. Exatamente. Então, isso é importante, eu vejo como um ponto positivo. Demais. Né? E o que não pode fazer, o que não pode faltar? Então, se você sabe, igual eu e meu sócio, estamos juntos, nos conhecemos há muitos anos, estamos juntos, de fato, desde 2017, sabemos que temos o mesmo propósito, sabemos que almejamos o mesmo objetivo, Sim. o que não pode faltar? Respeito. Isso. É isso. Respeito. O limite de cada um. O limite de Nós cada temos um. limite. Por diversos momentos, os meninos passam na porta das salas ali, tem dia ou outro que o tom tá um pouco mais elevado, a discussão tá Bater um na pouco mesa. mais acirrada, mas é ali, abriu a porta, Sim. a gente sai abraçado. E nós temos ponto de vista diferente, às vezes, pelo mesmo Primeiro processo. problema. Então, nós estamos tratando um problema de um cliente e eu tenho uma visão jurídica e ele tem outra. O direito, ele não é exato,
né? Nós não trabalhamos com exatas. Então, às vezes, o mesmo problema tem dois caminhos, duas formas diferentes de se abordar. Então, assim, muitas das vezes a gente diverge na questão técnica mesmo, na questão de, não, vamos fazer dessa forma. Não, desse jeito não vai dar certo. Então, aí a gente tem que não só prevalecer aquilo que nós estamos falando. Aí nós vamos para o campo da pesquisa. Peraí, vamos sentar e me traga por que você acha que é assim. Ah, não, porque eu vi um julgado aqui, ó, esse aqui está recentíssimo, se amolda ao caso. Ah, não, tudo bem. Aí eu vou refluir da minha ideia, eu vou voltar atrás. Não, realmente, eu estava pensando de uma maneira, mas agora você me trouxe uma luz. Então, assim, a gente não é só, porque eu quero que seja dessa forma, porque eu sou sócio. Aí nós vamos batendo e vai ter uma O resposta. segredo do sucesso é isso, né? Essa história é bem, doutor. E isso E é em esse qualquer papel também. área. Seja na estratégia de defesa para um cliente, seja na estratégia de crescimento do escritório, seja na estratégia de investimento. Momento ou outro, eu como mais arrojado, por diversas vezes eu cheguei lá no escritório, não, vamos fazer isso, vamos aumentar, vamos contratar. Aí vem ele, calma, vamos sentar. Fazendo o orçamento, se comporta. Vamos fazer conta, vamos analisar números, vamos ver a realidade, vamos ver a necessidade, Ver vamos o ver perfil, a demanda, o perfil do profissional nós vamos trazer. perfil. Porque o grande problema também é você ter funcionários, mão de obra qualificada, que te atenda e que siga os mesmos princípios, que siga os mesmos valores do nosso escritório. Isso é tão forte que para a gente passar para a próxima pergunta, isso aqui é ponto-chave. Porque, ponto de vista, né? O que o senhor vê aqui? Qual que é o número? E você? Vejo 9, né? Um 9. Então, assim, talvez a gente está numa sociedade dessa forma. A gente está com... E o que a gente vai fazer para resolver isso? A gente precisa criar um piso. Né? Da onde que a gente vai sair? Agora sim. Agora sim. Então, Agora não tem como você Agora, ver, agora se ele Perfeito. falar que é o 9, eu vou virar e vou falar, não, peraí. Esse é o raciocínio Então, mais assim, lógico para uma a sociedade. sociedade tem que ter isso, tem que ter um piso, mas sair da onde? E para o sucesso de uma sociedade. Porque se você tem isso, você tem comprometimento, tem respeito, a sociedade ela pode enfrentar qualquer circunstância adversa que venha a ocorrer. Tem que ter o respeito. Tem que ter a oportunidade de uma troca saudável de ideias. Não que um não vai sair irritado com o outro, mas amanhã, no dia seguinte, no bom dia, tem que ser aquele bom dia caloroso. Tem que ser Sem ressentimento. Sem ressentimento, aquela recepção. E você não pode deixar o Amigável. problema crescer. Isso tem que ser em qualquer relação interpessoal. Se hoje saiu com uma impressão ruim, às vezes naquele momento não é hora de conversar. Mas amanhã você tem que voltar e falar, ó, estamos nós dois mais tranquilos. Não gostei disso, você percebeu? Ah, eu não percebi, eu falei mais alto, mas eu não vi. Então a gente tem que ter essa questão do trato Não pessoal. deixar descer pro coração. Não deixa, porque senão você só fala aquele dia, ele falou alto. Hoje, ele falou uma palavra que eu não gostei. Aí você transborda, você deixa o copo transbordar, você não pode Mas sai na pancada, entendeu? Senão você só chega com uma flor e Argão, qual que é a próxima pergunta Não, aí não, do nosso... Só para finalizar, Sim. então voltando na questão do contrato social, né, do qual que é o primeiro ponto ali de uma empresa, acho que resumidamente é tudo que nós falamos. É pegar todas essas ideias que foram tratadas aqui e pôr no papel. Porque quando faltar a consciência, tem a norma. Formalizar, né? Tem a norma. Então, é indispensável que se tenha essas normas, essas diretrizes muito bem elaboradas. O contador é uma pessoa capacitada para abrir empresa, fazer toda a gestão ali contábil, só que ele vai precisar de um profissional da área do direito, de um advogado, para O ajudar contador vai maximizar. registrar tudo que foi colocado Isso. no papel. Precisa da consultoria do advogado para saber o que colocar nesse papel. Porque seja pelo conhecimento ou pela experiência, é onde nós vamos conseguir pegar a sua realidade, ideia, a necessidade daquela empresa, daqueles empresários, pôr no papel, já blindando qualquer situação que possa vir a ocorrer amanhã. Só para fechar a questão do contrato social, vamos dizer que o contrato social, não vou falar que foi mal feito, foi mal feito. Foi mal feito. Foi mal feito. Aí eu coloco 50-50 pro senhor. Essa assessoria, isso não quer ser definitivo. Pode fazer uma alteração processual. O contrato social pode ser alterado a qualquer momento, desde que tenha anuência de ideias, né? Então, assim, quando se fala de percentuais, é um pouco mais complexo, porque aí você tem que dosar ali o que demanda menos, tem que ter essa consciência que o percentual dele tem que ser menor, o que demanda mais
tem que estar ciente, o percentual Mas dele está tem que ser maior. 50%, mas as ideias não foi colocado no papel. É, mas Pode se tiver alterar 50-50 e você quiser reestruturar todo o seu contrato social, Pode também. pode fazer. E uma empresa, ela vai sofrer grandes alterações ao longo do tempo. Correto. Porque você começa de uma forma, mas o mercado, às vezes, te leva para outro cenário. Então, assim, você está sempre alterando. Inclusive, o objeto, a atividade que você vai desempenhar, às vezes você começa no ramo ali de prestação de serviço e você... Os KINAI, né? Os KINAI vão mudando, né? Precisa E depois expandir. você começa Vai incluindo, incluindo, você vai né? incluindo vendas, Uma pressão social que eu sofro muito é o quê? É porque a gente teve que formalizar a empresa, né? Teve que assinar carteira, contador, tudo. E tem muitas empresas que, no meu segmento, que são informais. O cara abre uma portinha ali e tal. Então, assim, a precificação dele é uma. É uma. E a minha precificação é outra. Então, eu tenho que explicar para o cliente o porquê que a minha precificação é assim. Porque eu tenho toda uma operação para bancar, né, e para manter de pé. E eu não posso ter a mesma precificação do João ali da esquina, que não tem Tá um trabalhando contador, à margem da não lei. tem um funcionário, não tem nada. Eu Só tem- acredito que você consegue passar isso para o cliente pela segurança. Sim. Você fala, a segurança que eu te oferecer, acho que um produto que você comprou de mim que deu algum defeito, qual que é a probabilidade de eu não te dar Tira essa assistência? Garantir uma assistência. De eu te virar as costas? Qual que é a probabilidade do cara que você está comprando mais Você barato? Tá? tem que- Você tem a mesma confiança? Você encontra o mesmo atendimento? Você tem que Você encontra a mesma estrutura? Na estruturação tem da que sua ter empresa, nada. você já tem que transmitir isso. A sua empresa tem que enxergar, opa, eu vou nele. Registrada. Ninguém, a confiança é o produto mais caro que tem hoje no mercado, porque tá todo mundo tão cansado de golpe, de tão cansado de ser passado para trás. Se tem um ditado que fala que gato escaldado tem medo até de água fria. Então, assim, o cara já, hoje em dia, você vê tanto golpe, tanto cano, tanto prejuízo, que o cara, quando ele escutou o primeiro sintoma que ele sentiu de desconfiança ali, ó, pode ser mais barato, pode ser dado. O cara não quer. Eu vi uma história que o cara colocou a geladeira dele para doar na porta da casa, comprou a geladeira nova, pôs a geladeira na calçada lá, doce geladeira. Ficou uma semana lá, ninguém quis. Deve estar queimado. Não, aí foi o que ele falou, todo mundo passava e falou, mas será que o povo tá pensando? Aí ele foi lá, pôs assim, ó, valor da geladeira 1.000, vendo por 500. No outro dia, apareceu o cara para comprar. Então, assim, o cara tem que ver valor. O cara agregou valor nela. O cara agregou valor. Então, o cara que chega na sua empresa, que ele vê estrutura, Jogar. ele vê funcionário uniformizado, ele vê uma empresa limpa, ele vê um atendimento bem receptivo, ele vê uma maquininha, um cupom, um café. O cara não Ele sente vai confiança. nunca chegar numa outra boca de porco ali por causa de diferença de 30, 50, 100 reais. Não. É a confiança, a confiança que você gera no mercado. Manda, Maico. Vamos lá? Pode explicar sobre o processo de separação de patrimônio entre pessoa física e pessoa jurídica? Esse é o ponto-chave de uma Assessoria. de uma assessoria. Você tem que entender que a pessoa jurídica, ela tem vida própria. Ela tem uma vida. Ela é uma pessoa jurídica constituída. Então, você tem que saber a separação do que é seu pessoal e o que é seu profissional. E isso tem uma grande repercussão, inclusive, em caso de um fracasso da sua empresa. Se a sua empresa não conseguir honrar uma dívida de natureza civil, empréstimo bancário, a empresa foi lá e constituiu o empréstimo capital de giro, que seja, né? Pegou capital de giro. Não conseguiu honrar por dificuldade de mercado, sai do mercado. A pessoa física pode vir ou não a responder por essa dívida. Sim. Ah, mas a dívida é pessoa jurídica, como é que meu patrimônio pessoa física, pessoas diferentes vai vir a responder? Sim, a confusão patrimonial, quando você não separa isso, você atrai para a pessoa física a responsabilidade com os seus bens, você vai ter que pagar. Ou seja, a jurídica não pagou, vai hipotecar um físico dela. Se você tiver desorganizado. Confusão empresarial. Confusão. Se tiver Aí, separado. eu não sei né? se o Mike vai fazer essa pergunta, se tem alguma coisa a ver, que o pessoal vê muito, eu pesquiso muita coisa sobre isso, holdings. A holding, ela tem alguns... Te ajuda nesse caso aí? Não. A hoje por Não. si ela já separa. Por É, si ela já A separa. holding é a constituição de uma empresa matriz, seja para gestão patrimonial ou separação de patrimônio.
É a hoje a criação dela já faz essa separação. Doutor Paulo Vitor, e uma pergunta que você da forma que você estava explicando, o inverso também é verdadeiro? Eu e o Wendel somos sócios numa empresa. Ele arrebenta com o nome dele para lá, suja e vai protestar. Pode haver também a confusão patrimonial e a minha empresa, a nossa empresa ser lesada, o credor dele, por haver a confusão patrimonial lá, entrar e conseguir pegar um carro da minha empresa, um prédio, ou executar a conta. Com certeza, com certeza. Você vai deixar uma porta aberta para que ele possa vir, porque o sócio, ele tem patrimônio. O patrimônio dele está constituído através das cotas sociais, cotas societárias. Então, se ele, pessoa física, começa a ter problemas na sua vida pessoal, os credores podem chegar até a empresa e afetar as cotas sociais. E nisso começar a ver a questão da retirada, parte de lucro, então tudo isso pode ser afetado. Aí eu que não tem nada a ver com isso, pelo eu não ter blindado, está no contrato social, vou ser prejudicado pelo... Então pode blindar, então. Pode. Essa proteção, separando, não havendo essa confusão patrimonial. Esse assunto é tão delicado, porque como o Dr. Paulo falou, então a pessoa jurídica, ela é um corpo. Então ela tem patrimônio, ela tem obrigações, Vida. tem deveres, ela tem vida. E a pessoa física também. Se você confunde os dois patrimônios, você está aberto para as suas obrigações, pessoa física, chegar no patrimônio da empresa, não necessariamente no patrimônio do sócio, mas no patrimônio comum da empresa, como as dívidas, as obrigações da empresa chegar no sócio. Então vamos lá. Você contraiu um capital de giro, só que o seu contábil, a sua contabilidade está toda misturada. Você paga a dívida da pessoa jurídica pela conta da pessoa física, você paga boletos da pessoa física pela conta da pessoa jurídica, você recebe na conta da pessoa você física. recebe na pessoa física, na pessoa jurídica, você tem um prolabore de um salário mínimo de R$ 1.518, mas você tem um patrimônio alavancado. O seu cartão é 20. Seu cartão é 20. Então, assim, e você não faz divisão de lucro para justificar isso. Então, parte do pressuposto que ali, os bens são os mesmos. Você não diferencia o que é da empresa e o que é do sócio. Aí você deixou de pagar aquele capital de giro do banco, que é da sua empresa. O banco vai lá, a empresa não tem nada, não tem caixa, não tem patrimônio, o prédio é alugado, não tem estoque, mas o sócio mora numa casa grande, anda num carro caro. Peraí, vamos lá pegar aquele carro. Pode acontecer isso. Deixa eu ver que você é tão sério, doutor, que eu tenho um amigo e ele também era advogado e ele tinha uma sociedade com outro advogado. Eles defenderam a causa, eles ganhou a causa e o amigo dele que era advogado falou, olha, me passa o recurso que eu vou pagar para ele, que ele era cliente do outro. E o cara falou, não, eu vou acertar com ele. Não, pode me passar que eu vou acertar, ele é meu cliente. Isso há 12 anos atrás. E ele foi e passou o dinheiro para o sócio dele, só que por cargas d'água ele deixou a advocacia e foi trabalhar em outra área. E o que o sócio dele de advocacia fez? Não pagou o cliente. E aí ele tocou a vida dele e hoje ele está bem sucedido, cuidando da vida dele, e quando foi esse dia chegou uma carta para ele. 12 anos depois. E ele vai ter que pagar R$600 mil para aquela pessoa que foi lesada pelo sócio dele. Então, isso que o doutor Paulo Vitor e o senhor, doutor Murilo, está falando, isso é muito importante. Muito sério. É muito sério. Porque talvez vocês dois hoje é sócio, mas amanhã o senhor decide andar errado na sua vida. E se o senhor tem um ligamento empresarial com o doutor Paulo Vitor, isso vai dar caca lá na frente do doutor Paulo Vitor. Sim. Porque o senhor decidiu andar errado, mas ele decidiu andar certo. E pelo tempo vocês têm um vínculo, porque esse vínculo de sociedade que nós começamos é um ciclo que demora e delonga tempo para terminar. Justamente. Essa questão da confusão patrimonial pessoa jurídica e pessoa física, ela é um dos problemas que pode implicar no que a gente chama de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, a empresa não está conseguindo honrar, eu vou provar que aquela empresa teve aquela confusão patrimonial, teve fraude, e eu vou chegar na pessoa pessoa física. Porque às vezes eu deixo a minha empresa sem patrimônio nenhum e a pessoa física tá com o patrimônio todo lá.
Então, peraí, você sangrou sua empresa, então você fraudou e deixou a dívida na praça. Então pode chegar lá. Só que uma questão muito séria diz respeito à questão trabalhista. Dívidas de natureza trabalhista, ela independe de fraude. Ainda que eu esteja andando certo, não tenha confusão, pessoa física e pessoa jurídica. Ela pega o seu físico. Se a pessoa jurídica não conseguir honrar com aquele débito, não tiver patrimônio, automaticamente você pode pedir, basta o inadimplemento da obrigação trabalhista, o não pagamento da verba trabalhista pela empresa, para que o sócio responda. Pode estar tudo certinho. Tudo certo. Nesse caso, você nem discute. Chama teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Isso é mais para o campo, mais para a questão técnica. O que significa? Eu não preciso provar. O Paulo Vitor ocultava o patrimônio da empresa numa pessoa física. Eu não preciso. Em verbas trabalhistas, que eu estou citando como exemplo. Com a defesa do consumidor também, ações de natureza consumerista também vai nesse mesmo caminho. Então, neste aspecto, quando a gente fala de dívida trabalhista, é muito sério. Montei uma empresa e por infelicidade, por problemas do mercado, eu vinha fracassar. Minha empresa faliu. Eu vou responder com o meu patrimônio pessoa física referente às verbas trabalhistas. Independente de ter essa confusão, não. Eu comprovo que tinha retirado, estava tudo certo. Então, assim, é uma questão muito séria essa questão da confusão. Informação relevante mais tanto para o empresário se proteger, quanto para quem estiver assistindo, que for um trabalhador que às vezes foi lesado, às vezes está passando dificuldade, não está recebendo, tem gente de má fé fazendo corpo mole. Então, é informação muito importante, que tanto para o empresário quanto para o trabalhador que busca os seus direitos. Isso. E essa, assim, nós falamos então quando há confusão patrimonial, mas tem como também você transpor a barreira da pessoa jurídica para afetar o patrimônio do sócio, quando nós falamos do ME, microempresário. Como ele é uma empresa, vamos dizer que mais simples em sua constituição, a jurisprudência, a lei já entende que as duas pessoas são uma só. Responde. Então, nesse ponto, o ME ele já responde pelas obrigações da empresa e vice-versa de forma automática. Sim. Boa. E aí, esse é um assunto bem pertinente, né? Ele talvez tivesse mais alguma pauta a Se ser todos falada. entendessem, se todos que estão assistindo entendessem a gravidade do que isso pode trazer e o quanto é simples resolver, prevenir, todo mundo amanhã ia ligar pro Paulo e doutor um negocinho tão simples que eu posso resolver que vai me evitar um prejuízo tão grande lá na frente. Você vê que até a Escritura Sagrada ela diz, né? Se o teu amigo quer te levar ao tribunal, resolva com ele no caminho antes que você chegue diante do juiz. Isso mesmo. Doutores, a gente chegou aqui no campo do trabalhista, né? Que esse é um campo, talvez uma das maiores dores do empresário hoje é o trabalhista. Hoje o empresário não assinar a carteira de trabalho do seu funcionário, destrincha para nós aí quais que é a pena, vamos dizer assim, se esse funcionário sair depois de 1 ano, 2 anos e levar a empresa As consequências. às consequências. Né? A gente parte do pressuposto que o vínculo de emprego de forma irregular, que é quando não tem a assinatura da carteira de trabalho, após o término dele, o empregado tem 2 anos para acionar a empresa na justiça. 2 anos. Terminou o vínculo, ele tem 2 anos para questionar qualquer coisa. Podendo cobrar os últimos 5 anos de direitos. Podendo Então você deixa uma lacuna de direito para cobrar 5 Você anos. tem 2 anos para cobrar 5. Então, se você trabalhou 1 ano, 2 anos, até 5 anos sem o vínculo de emprego regular, após a saída daquele empregado, ele pode vir te acionar para receber tudo que você deixou de pagar. Seja INSS, FGTS, que são as incidências tributárias legais, os reflexos, né? Porque quando você tem hora extra, insalubridade, tudo isso repercute nas verbas, o acerto trabalhista. Então, acaba que uma obrigação que seria simples, que você diluiria ela durante o seu contrato de trabalho, quando você vier ter que pagar, se tornou economicamente até inviável. E outra coisa, você deixando um trabalhador sem carteira assinada,
você está refém dele. Porque a qualquer momento ele pode buscar a justiça e pedir a rescisão. Porque existe um contrato, só não está assinado, só não está formalizado. Existe um contrato de trabalho. Então, a qualquer momento você pode estar pagando, o salário pode estar correndo bem, ele pode chegar na justiça e falar, eu quero rescindir o meu contrato de trabalho porque a empresa está descumprindo as normas trabalhistas. Anotação da carteira, e automaticamente, se você não tem a carteira anotada, você não recolhe o FGTS, o Fundo de Garantia, 8% ao mês. Você não está pagando o INSS, então assim, ele está completamente descoberto. Então, a qualquer momento, você pode estar tendo uma relação muito boa com ele, ele pode entrar na justiça e falar, peraí, e você está errado. Você está errado. Então, assim... Ô, doutor, eu vou falar para vocês dois. Eu já tive colaborador sem carteira assinada. O empresário que tem dentro da sua empresa, o colaborador sem a carteira assinada, ele bebe sempre com um frio no coração e na barriga. Dorme só com o olho. Não, e eles estão pintando. E eles estão pintando no melhor dos cenários, que o funcionário levar na justiça e tal. Nós temos um cliente em comum que o funcionário caiu de um andame, de uma escada. Indenização. E fraturou o pé, por mais que o empregador, cara, assim, pensa no filme de terror que esse cara viveu, esse empregador, foi isso, que o cara não era carteira assinada, né? Então, Eu até ia trazer esse assunto à mesa, porque assim, as consequências da não assinatura da carteira de trabalho, todo mundo pensa nisso. Ah, mas se ele me levar, eu vou ter que pagar. Às vezes ele faz um cálculo ali, assim, o que eu economizei em 5, eu faço um acordo lá na justiça, pago um pouquinho, né? Pago um pouquinho, pago parcelado. Isso é fácil, isso se resolve. E se esse empregado vem a óbito? Não necessariamente exercendo atividade para a empresa. Se ele vem a óbito fora da empresa, mas ele casa, não tem o INSS, Você não recolheu o INSS Ele dele. não tem cobertura. se ele precisar encostar uma doença, Se ele não tem aqui, né, um seguro de vida, né, o nosso Life Brand, meu amigo, a família dele não quer nem saber se você é amiga dele ou não é. Aí o doutor Paulo Vitor poder falar bem dessa consequência. a gente porque pulou. essa é que é a séria. a gente pulou, o senhor vai concluir isso, tá? Só que a gente pulou aqui sem concluir a questão, né, de separar. A gente entende que hoje o Brasil é o índice maior, né, que está misturado. Tanto a empresa, o dinheiro da empresa está com... Né, e como que é? Qual que é o passo a passo para você separar? A gente entende que tem padrão de vida, né? A pessoa talvez ela tá no padrão de vida que não é o dela, né? O que ela tem que fazer? Qual que é o passo para ela fazer para ela poder separar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal dela? Porque talvez ele tenha ali escola de criança, ele tenha ali a prestação da casa, a prestação do carro. Então talvez um prolabore que a empresa dele possa pagar não vai conseguir pagar a conta dele. E é por isso que ele acaba sangrando da empresa e vai virando a bola de neve. Né? Qual que seria o passo? Não, tem que fazer isso. Neste caso aí, ele já está totalmente errado. Aí já está tendo uma confusão, porque se ele está sangrando a empresa a todo momento para socorrer as questões pessoais dele, Tá tudo errado já. ele já está confundindo aquilo lá. Então, assim, o primeiro ponto é você ter delimitado qual que é a sua retirada. Seja fixa, seja percentual, seja um valor fixo, mensal e retiradas de participações e lucros, semestrais, anual, enfim, você estabelece calendário, né, seria um dos primeiros passos. Outra coisa, separar realmente pagamentos. Empresa não tem que pagar da sua conta pessoa jurídica contas, boletos da pessoa física. Então, ainda que eu faça dentro da minha retirada lá, ainda que eu faça dentro da minha retirada 5 mil por mês, por exemplo, aí tá lá estruturado, todo mês eu tiro 5 mil e vivo com esses 5 mil. Só que esses 5 mil tem que vir da minha pessoa física e eu pagar o boleto do meu carro. Não é usar o A carro. principal forma é quando você tá tudo pagando uma conta do outro. Então, assim, o problema é isso, porque aí você fala, não, mas eu tirava os 5, olha aqui, ó, na pessoa, gente, eu paguei 2 de financiamento, 2 de aluguel e 1.000 de cartão, ficou 5, não peguei mais. Não, mas tá errado. Cadê? Você pagou pela pessoa jurídica, um boleto da pessoa física, ou vice-versa. A empresa está com dificuldade lá, não tem o caixa hoje, não entrou aquele dinheiro que estava esperando, ou você não quer usar o limite, você fala, opa, eu vou pagar do meu bolso aqui, pessoa física. Aí você tira do seu, paga o boleto da pessoa jurídica. Aí você tá... Primeiro caso é separar o financeiro. Uma conta PJ com uma conta pessoa lembrar, física. né? Você recebeu, você já pega, calcula a sua despesa, joga lá para a pessoa física. Você tem que fazer a sua contabilidade pessoa física e pessoa jurídica.
Então você tem que ter ela também. Não adianta você só ter a jurídica. Você tem que fazer a sua ficha. Se você está retirando, você tem que colocar o porquê que você está retirando, quanto você está ganhando. É saber qual que é seu gasto, né? O que a gente aprendeu na aula. Qual que é o gasto? Assim, tem formas demais assim, de você fazer essa retirada sem causar um maior dano. Por isso a importância da consultoria. É isso. Porque aí eles vão pegar, vai falar assim, ó, pela sua despesa que você está tendo aqui, pela sua receita, a melhor forma de você fazer é essa. Se você fizer Fixa assim, a você vai pagar. porcentagem, assim, o empresário não gosta de pagar conta, né? Conta desnecessária. Sim. Então, assim, e criou-se aquela política de que imposto é uma despesa desnecessária. Mas nós sabemos que dê a César o que é de César. Sim, isso. Então, se nós estamos no Brasil e dependemos das regras aqui instituídas, nós temos que obedecê-las. Então, tem mecanismos, é onde nós solicitamos a presença do contador, e tem mecanismos legais para você diminuir a sua carga tributária e fazer correto. Então, assim, porque se você põe tudo dentro do Prolabore, você vai pagar uma carga tributária maior, porque você está fazendo aquela retirada a título de Prolabore. Se você põe como divisão de lucro, você paga uma carga tributária menor. Então, assim, é onde o contador vem e reforça o time. É onde o advogado não trabalha sozinho, o contador não pode trabalhar sozinho. A gente chama o contador, né? Diante desse cenário, como que nós vamos minimizar o impacto tributário para essa empresa? E um contador não consegue cercar 100%. todas as frentes. Cerca não, foi Por como eu isso falei. que é a importância da Consultoria. especialista na área. Por mais que você pague um prolabore pro cara legal, cara, ele não dá conta. Então vamos lá, vai fazer o convite ali pro pessoal. Você, né, que tá tudo misturado aí, o seu dinheiro pessoal, com o dinheiro da sua empresa, você precisa de uma consultoria. Qual que é o nome da empresa, doutores? O nosso Pode escritório- falar o nome do escritório? Pode. Lobete Lobianco, Sociedade de Advogados. Mas assim, a questão é, o advogado ele tem que ser sempre da sua confiança. Então você tem que sempre buscar um colega, um profissional que seja da área, que seja da sua confiança e que transpareça a segurança que você precisa, que passe a segurança que você precisa. Então assim, não sendo nós, mas que você tenha sempre, busque sempre um assessoramento. Como o Rafael disse, nas descagens rápidas lá você tem sua mãe, sua esposa, seus filhos e o seu amigo advogado. Você tem Aquela pessoa. Vai precisar. Então, assim, independente, o cliente tem que estar confortável na relação. Porque o advogado, de fato, ele tem que conhecer toda e qualquer situação que seja apresentada pela empresa ou pelo CPF também. Verdade que- que seja, né? Andar errado é muito mais caro do que andar certo. Não precisa Não, e às vezes, igual o exemplo que eu dei, às vezes nem é você que tá errado, mas você vai precisar do advogado mesmo dia. Claramente, A gente precisa desmistificar isso aí, que advogado é só pra Pepino. Só pra É pepino. culturalmente, o brasileiro, Mas essa por quê? geração nossa está tendo uma mudança cultural muito grande. Então, assim, a geração anterior, se fala em advogado, cara, não. O brasileiro já nasceu no direito. Eu bato, às vezes eu tô no escritório com os meninos, eu começo a bater, vou falar, rapaz, na hora que eu pegar minha pós, vocês não vão aguentar eu aqui não. Porque começa a bater, eu falo, pra esse não é advogado não, cara. Esse aqui virou pra mim assim, me mostra a sua OAB. O que é isso, então, mano? Porque o brasileiro já nasce formado em direito, então começa a querer bater boca. É o famoso jeitinho brasileiro, né? O cara quer dar um jeito pra tudo. Eu falei, não, moço, assisti Suítes 4 vezes. Eu tô PHD. Então a gente já concluiu, né, a linha de raciocínio aí. Então vamos caminhar para o fim já, que a gente já venceu, né, o horário. E depois a gente vai ter uma mesa redonda aqui. Só para terminar, acho que seria interessante para tu falar um pouco do assunto que ficou pendente, que é da Questão previdenciária. a questão previdenciária Sim, do empregado. Um dos grandes Pontual. riscos do trabalhador sem carteira é exatamente ele não estar coberto junto ao INSS. Ele não vai ter acesso a nenhum benefício, seja por uma doença não vinculada, ou acidente não vinculado ao trabalho, ele está em casa, escorregou, caiu, quebrou o pé. A empresa não tem responsabilidade. Só que ele não vai conseguir alcançar o benefício previdenciário. Se ele tiver que ficar afastado 60, 90, 120 dias, um ano,
a empresa, com a carteira assinada anotada, ele pagaria os primeiros 15 dias, a empresa suporta os primeiros 15 dias Só. e encaminha para o INSS. O INSS vai conceder ou não o benefício. Mas a partir do momento que aquela pessoa não tem carteira, não tem como você encaminhar. Então, se ele ficar 90, 60, 30, um ano, a empresa vai ter que pagar. Uma punição por não ter. Sim. E se a empresa não pagar, né, doutor? Aí vem a revolta. Não, vou levar esse cara lá. Justamente. Claro, porque o trabalhador ele ficou realmente vulnerável. Né? Sim, ué. Porque não vai ter o mínimo existencial. A gente trabalha, quem trabalha precisa do salário para sobreviver. Aí se você machuca, ainda que a empresa não tenha responsabilidade pelo acidente ou pela doença, mas você deixou de gerar um direito que você deveria ter feito na contratação, anotação da carteira. E não adianta chegar lá, você falar, não, mas ele que pediu para não assinar. Não tem conversa. Hoje são quantos dias que o trabalhador trabalhando aí na sua empresa sem a carteira assinada constitui já vínculo trabalhista? Não. O prazo era 48 horas para você anotar a carteira. Então, assim, ele tem que ser imediato. O trabalhador não pode, o trabalhador não pode começar a trabalhar na sua empresa sem a carteira assinada. Não pode. Então, você faz o processo de admissão. Se ele vai começar segunda-feira, você faz o processo de admissão. Nem por experiência. Não, Experiência. Você já tem que mandar, você já tem que mandar para o resgate lá já, fazer o exame. Exatamente, faz lá. Se acontecer da sua contabilidade ou da empresa pequena não proceder com a assinatura ali no momento da contratação, ao fazer, já faça retroativo. Entendeu? Correto, que a lei determina que faça no momento da contratação. Mas não conseguir fazer, vou registrar de hoje em frente, em diante. Não, eu faço o retroativo. Uma dúvida minha aqui, doutores, aqui a gente está falando do empregado que vai ficar ali 1 ano, 2 anos trabalhando para você. Mas no caso, por exemplo, um pedreiro ficou ali 90 dias construindo a sua casa ali, isso é vínculo trabalhista? Como que a lei entende isso? Porque isso, eu já vi alguns casos onde o cara machucou ali. Depende. Aí, o que acontece? Vai depender do ramo de atividade que você explora. Se eu, Paulo Vitor, vou construir a minha casa de morada, então eu vivo da advocacia. Eu vou contratar um pedreiro. Se o pedreiro machucar, eu não tenho responsabilidade, porque a minha atividade fim, o meu negócio não é construção de casa, não é construção civil. Mas agora, se eu, Paulo Vitor, construo uma ou outra casinha ali por ano para vender, com intuito comercial, Mas por acaso contratar um pedreiro. Isso, aí já é vínculo. Porque aí é atividade. Porque aí você tá, a sua atividade fim é voltada para o ramo de construção. Então você tem Se que torna um patrão, isso. né? Então, Uma empresa. a importância da consultoria, como você vai saber disso? Se Uma você- empresa. Quando a empresa pode fazer uma construção dentro da sua sede, opa, eu quero construir mais uma sala, mais um cômodo, um barracão. Não necessariamente vai gerar vínculo empregatício para sua empresa, porque ela não é da área. Eu vendo pedreiro e estou construindo um banheiro ali, aquilo ali não é minha atividade fim. Então eu não tenho responsabilidade com aquele pedreiro, em questão de trabalhista. Porque Mas agora a parte civil. Aí você entra na parte de prestação de Prestação de serviço. serviço mesmo. Você que não depende daquela mão de obra, pontualmente contratou para determinado serviço. Mas agora, se você é uma construtora, você vive disso. Paulo Vitor, e doutor Paulo Vitor, e isso é bom amarrar um contrato que seja ali de prestação de serviço no ato da contratação desse pedreiro? Tudo a gente sempre indica que a melhor forma é colocar no papel. Hoje não dá para você deixar a coisa de forma informal. No fio do bigode. Não, isso, você faz um contrato ali de forma simples, colocando as responsabilidades, as obrigações, né? porque ainda que eu não tenha vínculo, vou contratar para fazer o banheiro do meu escritório. Mas a gente vai colocar valor, prazo de entrega, prazo de início e conclusão de obra, quantos funcionários, quantos pedreiros vão estar lá na obra. Então, assim, tudo isso você tem que pactuar. Então, assim, é o mínimo que você tem que colocar. Valor, tempo, qual que é a metragem que está sendo construída. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado no papel. Não dá para ficar só no boca a boca. Porque se surgir um problema, ainda que não seja trabalhista, mas na esfera civil, vamos supor que você contratou e o pedreiro fala que você combinou 20 mil reais por aquela obra e você combinou 10. Vai ter um certo problema ali para você resolver. Então, assim, o ideal é sempre formalizar as relações jurídicas. Isso aí. Fechou. É isso então? É
É isso? É muito rápido aqui, né? A mesa do G8 passa. Nossa, vai ficar mais horas falando. Muito assunto. Quer fechar com algum tema? Eu quero agradecer pela oportunidade. Pode olhar na câmera lá, fazer os agradecimentos. Queria agradecer a oportunidade dos meninos do IPP, G8. G8. Para nós é muito gratificante poder nos trazer esses conhecimentos, né? Que são dúvidas, não são dúvidas pontuais, são dúvidas de toda uma gama de pessoas, seja empresários, pessoa física. Então, toda oportunidade de podermos trazer esse esclarecimento para nós, como advogados, como profissionais, como pessoas, é muito gratificante. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Que possamos voltar. Para nós foi um prazer poder estar aqui na presença de vocês, então assim, enriquece bastante o nosso conhecimento, então para nós foi realmente um privilégio poder estar aqui e esperamos que tenhamos tirado alguma dúvida, esclarecido algum ponto aí que sirva, né, que te extraia alguma coisa que sirva realmente para o seu dia a dia. Considerações aí? Rafael. Não, eu só parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Isso é uma atitude nobre demais. Vocês estão pegando pessoas, vocês têm contato, vocês têm, faz parte do ciclo de vocês, como o Dr. Murilo, o Dr. Paulo Vitor, trazendo conhecimento para pessoas que às vezes têm um preconceito de chegar indevido, às vezes chegar um advogado, não sabe nem formular a pergunta porque nem sabe, a dúvida nem existe. Então, como que o cara ia chegar a um ponto, chegar no advogado dele, no amigo dele, e falar, vou contratar um pedreiro, vou contratar um funcionário, quanto tempo ele pode... Ele nem sabe que tem essa necessidade, né? Então, a atitude de vocês é louvável, é nobre demais, do G8, o que vocês estão fazendo, o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu já vi na prática testemunho de pessoas que eu estava atendendo, e falaram, depois que eu vi isso lá no G8, eu mudei isso, no IVP, depois do dia que eu fui na palestra do IVP e tal, eu aprendi que é assim, agora eu faço assim. Então é uma atitude muito nobre que vocês estão fazendo, um trabalho muito social, um trabalho social louvável demais. Parabéns, Murilo, Paulo Vitor, pela disposição, né, pela disponibilidade de vir aqui, e nem foi para divulgação pessoal, vocês viram que eles... Até quando foi falado do escritório, falou, mas procura da sua confiança. Sim. Então foi com a pura transparência e nobreza de compartilhar conhecimento mesmo, com ajuda, um trabalho social também, divulgando conhecimento com o interesse de somar para as pessoas. Eu tenho um interesse, mas o meu interesse é somar para vocês, não é para benefício próprio. Para vocês conhecerem, então isso é raro hoje em dia até de ver, né? É uma atitude muito nova, de grande valor, parabéns. E para mim é uma honra estar fazendo parte aí como um mero telespectador. Bem, é isso aí, pessoal. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem sugestão, e se gostou, comenta aí, deixa um like, marca um amigo para assistir esse vídeo, para assistir esse conteúdo, compartilhe com a pessoa que você sabe. Talvez aquele ex-patrão que você é amigo dele, trabalhou lá informal, ajudou ele a crescer, esqueceu, tá lá no passado. Envia essa mensagem para ele, porque a mensagem aqui foi bem afiada. Muito obrigado. Eu sei se vocês dão oportunidade, mas quero aproveitar. Caso tenham alguma dúvida, pode mandar para os meninos, que eles vão nos encaminhar, nós vamos responder e eles devolvem. Gratidão. Obrigado. Tamo junto. Compartilha.